Será que Israel saiu mesmo do Egito? Será que nós temos evidências de uma população chamada de Israel, de acordo com a Bíblia, mais de 600 mil homens, mulheres e crianças? Será que nós temos de fato evidência disso? De um povo chamado de Israel saindo do Egito? Bem, nós não temos evidência. Eu fiz um vídeo, ele está aqui neste canal, onde eu abranjo mais esse tema. Mas só quero trazer aqui algumas sínteses, só quero trazer aqui mais algumas referências, né? Dar mais um adendo, porque é o seguinte, a gente vê muito em redes sociais, em grupos, as pessoas dizendo, né? Pessoas fundamentalistas, pessoas crentes que ainda não tem uma pesquisa mais embasada, mais criticamente, né? Mais neutra. O que acontece? Essas pessoas dizem que houve de fato um êxodo bíblico, houve de fato uma grande uma grande população de um povo chamado de Israel morando no Egito por 400 anos, né? Enfim, então nós não temos evidências de um povo chamado de Israel saindo do Egito. O que nós temos evidência pela pesquisa, pela historiografia e pela arqueologia é um povo chamado os Ixos. Os Ixos, sim, a pesquisa remota que eles de fato foram expulsos do Egito, porque os Ixos eram povos semitas cananeus que se estabeleceram ali no delta do Nilo e formaram uma cidade chamada Avares, onde eles permaneceu ali no poder por mais de 100 anos, né? Aproximadamente 100 a 150 anos aproximadamente, os Ixos dominaram ali o Egito. E se levanta um faraó chamado Amoses e expulsa os Ixos, né? Essa é a teoria do pesquisador e arqueólogo também chamado Hilary Ford, onde ele vai mencionar também um historiador chamado Maneto, historiador da antiguidade, onde ele vai dizer que Maneto vai dizer que o faraó Amoses expulsou os Ixos até as fronteiras da Síria, e muitos deles foram para Jerusalém e fundaram ali uma cidade e o templo. Então, pela pesquisa, o que nós temos sim é de um povo chamado os Ixos, que foram expulsos do Egito, mas não um povo chamado de Israel. A segunda teoria que nós temos no momento é do Nadav e Naamã, onde ele vai dizer que um povo, né? Aliás, o faraó Sheshonq, o faraó Sesac I, ele vai mencionar uma grande campanha militar ali em Canaã, né? E esse faraó Sheshonq, Sesac I, ele vai restabelecer, né, ou tomar ali as cidades e as fronteiras e as rotas que estavam sendo tomadas pelos clãs e pelos grupos sociais ali daquela época, no século X, antes era comum. Então, Nadav e Naamã, ele vai trazer essa teoria de que o faraó Sheshonq, o Sesac I, ele faz essa campanha para retomar essas cidades e essas fronteiras. E de uma hora para outra, ninguém sabe o motivo aparente, ele se retira, ninguém sabe o porquê, né? Ele volta para o Egito e ficou essa lacuna, esse lastro de tempo muito grande, muito vácuo, de um certo período de que em Canaã não se vê mais essa opressão egípcia, porque Canaã ela era dominada pelo Egito por um longo tempo, né? Por mais de 300 a 400 séculos, 300 anos, né? Aproximadamente, ou seja, de 3 a 4 séculos aproximadamente, que o Egito dominava ali as terras baixas de Canaã, desde o período de Amarna até o início da Era do Ferro. Então, o que acontece? Então, como o faraó Sheshonq ele vai restabelecer essas fronteiras ali na Era do Ferro, que estavam sendo dominada por alguns grupos, e ele se retira, aí esses povos cananeus das terras baixas, ele tem a ideia de uma libertação, porque se o Egito dominava Canaã e essa opressão era dos cananeus ali especificamente nas terras baixas, o que acontece? Como ele se retira, então isso fica um lastro de tempo muito grande, como falei. Então isso para aquele povo, para aquela população, para os cananeus das terras baixas ali, foi tipo uma libertação.
Então isso para ele foi tipo um êxodo, né? Ou seja, uma opressão egípcia em Canaã. Isso está na pesquisa, está na historiografia, isso está na pesquisa atualizada, mais recente. Se você pesquisar, você vai ver aí no livro do Finkelstein, do Mário Liverani, História Antiga de Israel, o José de Macaéfer, enfim. Então, pessoal, então são essas duas teorias que nós temos especificamente, que trabalha mais com a ideia mais específica sobre do porquê da tradição do mito do Êxodo. É a do faraó Xexon, que é o Seteto I, que faz uma campanha militar ali em Canaã, e de uma hora para outra ele se retira, nem sabe o motivo. Então isso foi tipo uma libertação para os povos cananeus. E segundo foi sobre a teoria do Rutherford. Ele vai dizer que foi a expulsão dos Ixos. Então uma pode ter levado a outra, dessa história, de ter se originado o mito da tradição do Êxodo. Tá bom, pessoal? Então nós não temos, pela historiografia e pela arqueologia, ninguém ou nenhum povo chamado Israel saindo do Egito. O que nós temos foram os Ictos que foram expulsos, que eram semitas cananeus, e essa opressão egípcia em Canaã pelo Egito, e especificamente na época do faraó Xexão, Cesar I, na Era do Ferro, no século X, antes da Era Comum, é que ele faz essa campanha e de uma hora para outra ele se retira. Essa opressão ficou um laço de tempo muito grande, muito vácuo, e essa tradição foi levada, possivelmente, com toda a probabilidade, para as terras altas, ali na Era do Ferro, onde se juntou os proto-israelitas. Agora vem a questão. Israel, como ele é cananeu, é óbvio que eles se juntaram com vários grupos sociais para formar os proto-israelitas. Por exemplo, o Xaçu, o Zapiru, né? Os Ixos, enfim, vários agrupamentos sociais ali que se formaram os proto-israelitas. Porque Israel, na sua origem, os proto-Israel eram grupos autóctones de vários agrupamentos sociais distintos e diferentes. Especificamente Israel, na sua origem, ele é um agrupamento social de vários clãs. Então, possivelmente, todos esses agrupamentos, esses clãs, não tudo, mas alguns deles podem ter se infiltrado para formar os proto-israelitas. É isso.